Brasil Flash TV Internacional, diretamente aqui do Café Félix, um café vienense, assim, a referência de Zurique no Bellevue, né? Um lugar assim, privilegiadíssimo pela beleza, pela limpeza, pela educação, pelo nível de pessoas que aqui circulam bem. E agradeço muito o Café Félix, thank you very much, Dankeschön, por essa oportunidade, esse espaço que vocês dão pra gente realmente sempre trazer figuras, trazer personalidades, trazer personagens importantes que só contribuem para o mundo da arte e da civilização, sobretudo a educação. Aqui com o Apóstolo Johnson, partindo para mais um tema, e esse tema é missões. Indo, contribuindo e orando. Missões. Indo, contribuindo e orando. Seja bem-vindo, Apóstolo Johnson. Boa tarde. Boa tarde, River. Boa tarde, você que nos assiste, toda a equipe. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, de falar até que enfim de um tema que queima dentro do meu coração: missões. Esse tema tem tudo a ver comigo, porque eu sou um eterno missionário e durante todo esse tempo que eu estou aqui na Brasil Flash TV, foram temas polêmicos, foram temas difíceis, seculares, né? E agora chegou um tema maravilhoso. Parabéns pelo tema escolhido por vocês, missões. Essa deve ser a batida do nosso coração. E até mesmo que elas que se tornam aquela chave de fenda, eu não sei qual, aquele esculpidor para quebrar ou para moldar todos esses problemas, para que depois de moldados se tornem maravilhas, né? Então só as missões conseguem salvar. Só missões conseguem salvar. E não temos como, River, falar de missões e não falar de Deus. Deus foi o primeiro grande missionário. E um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um texto que a maioria das pessoas sabe de cor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas venha ter a vida eterna. Não tem como nós falarmos de missão hoje sem passar por Deus. Deus, ele trouxe o que ele tinha de melhor, da sua essência, e enviou à terra para fazer missões. O primeiro grande missionário foi o próprio Pai, o Criador, o Supremo, o Onipotente, o Onisciente, aquele Deus que amou nós de uma tal maneira, enviou seu Filho. E Jesus veio em uma cidade pacata, lá em Nazaré, né? E começou a falar do reino, começou a falar das coisas do Pai. E convocou 12 homens, esses 12 homens foram treinados por eles. Ele disse para esses 12 homens que eles precisariam entender que ele veio para ir à cruz. Pedro não queria deixar Jesus ir à cruz, ou seja, ele queria impedir a missão principal do Pai. A missão principal, River, era a cruz, era pagar a dívida. E Pedro não queria, não, você não pode ir à cruz. Jesus disse, passa para trás de mim, Satanás. Ou seja, o próprio discípulo queria impedir na pessoa de Jesus missões. Então Jesus foi à cruz. Por quê? Porque havia uma dívida, e essa dívida tinha que ser paga, e somente o Filho de Deus teria um sangue imaculado, um sangue puro, sem mistura, para anular essa sentença de dívida que havia contra nós. E essa missão nos fez estar aqui hoje, em Zurique, nesse café lindíssimo, Café Félix. Estou maravilhado com tudo isso aqui, River. Parabéns pela sua iniciativa. Vou falar na palavra de vocês, no vocabulário de vocês, estar no Café Félix é uma bênção, é uma oportunidade, é uma credibilidade, é um crédito no que a gente está fazendo,
tanto no que o Senhor está fazendo, no que a gente como televisão, eles acreditam na gente, principalmente no nosso profissionalismo e na nossa seriedade. Então, eu, assim, estou maravilhado pela iniciativa que vocês tiveram de vir para esse lugar, porque missões proporciona para a gente tudo isso. Missões proporciona lares para que a gente possa ficar hospedado. Missões nos dá a condição de chegar no aeroporto e ter alguém, como você estava lá me esperando com um automóvel para me pegar. O reino nos oferece muito mais, nos dá muito mais do que merecemos. Por isso eu sou um eterno missionário. E assim, essas 3 formas que você falou aí, são as 3 formas dignas realmente de fazer missões, que eu gostaria que a gente comentasse um pouco sobre essas 3 situações. Indo, contribuindo e orando. Indo, por exemplo. Eu estou vindo, eu estou indo, eu vou, eu volto, porque não começou assim para você que está nos ouvindo. Há 25 anos atrás, num dia difícil da minha vida, eu ouvi a voz de Jesus, dizendo que Ele me enviaria ao mundo. E o tempo passou. Foi difícil os primeiros 10 anos, mas o tempo passou. E hoje nós estamos aqui do outro lado do mundo, pregando o Evangelho. E indo é que a gente realmente conhece a vontade do Pai. Muitas pessoas não vão poder ir, mas vão poder contribuir. Porque essas 3 formas são formas que não tem como a gente fugir dela. Ou você vai, ou você contribui, ou você ora. E muitas pessoas fazem as 3 coisas. Eu tenho tido a oportunidade de ir, eu oro e eu contribuo para missões. Então esta forma de ir é você se colocar à disposição, River. Eu me coloquei à disposição. Hoje minha família está lá em Portugal, eu estou aqui na Suíça. Amanhã nós vamos estar na África. Eu estou assim maravilhado pela televisão Brasil Flash TV, poder acompanhar o apóstolo para a África do Sul, para Moçambique. Eu estou maravilhado pela iniciativa de vocês. Fazer uma reportagem dessa missão como se deve, mostrando a verdade, contribuindo com a parte positiva e, acima de tudo, confiando realmente que a gente vai estar exportando além de uma educação, de uma ética, a educação. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque uma das formas aí que é contribuir, vocês estão inseridas nela, porque assim, vocês se dispuseram a ir até África do Sul com o apóstolo, ir até Moçambique, para cobrir tudo que vai ser feito ali em missões. Nós vamos ali para realmente levar a palavra para aquelas pessoas carentes. E vocês vão fazer a cobertura, e você está contribuindo com isso. O mundo receberá as informações, as imagens, porque vocês dispuseram tempo, dinheiro, enfim, credenciamento para chegar ali naquele lugar tão difícil que é o continente africano, fazendo missões. Então eu louvo a Deus pela sua iniciativa, pela iniciativa do Dr. Alberto Cabral, em mandar a televisão acompanhar o apóstolo nessa linda missão, que é ir à África para pregar o Evangelho. E eu tenho certeza, River, que vai ter muitos sinais, muito prodígio e maravilha. É uma das milhões de missões que vamos fazer, né? Amém. Ele já está profetizando, gente. Eu louvo a Deus porque a palavra ela vai encontrando lugar, sabe? No início não foi assim. No início ele queria fazer algumas perguntas, depois resolveu fazer alguns programas, depois já 100 programas, depois já resolveu acompanhar o apóstolo por 1 ano, e hoje ele declarou que vai ser aí, enquanto eles puderem, vão estar acompanhando o apóstolo. Então isso é missão. Abra seu coração, contribua como eles estão contribuindo. Eles pegaram esse canal de televisão aqui diretamente do Centro Financeiro do Mundo e abriu a tela para que a gente possa falar de Jesus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque além de nos acompanhar nos cultos, como nos acompanharam ontem à noite, vão continuar nos acompanhando nas nações, fazendo missões junto conosco. Parabéns pela iniciativa. De nada, e é o prazer e um prazer estar colaborando com isso tudo, como eu disse, principalmente no final. A gente só salva o mundo, este mundo de hoje, através de uma caneta, que significa a educação.
E a missão, ela está totalmente ligada à educação. Ela é salvação porque ela educa, então ela salva. Permita-me lhe falar aí, não atrapalhando um pouquinho, River, sobre o terceiro ponto aí. Orando. Não tem como fazer missão sem oração. Eu venho orando 25 anos por missões. Eu tenho orado pela minha cidade, Imperatriz. Eu orei pelo meu estado, porque eu comecei fazendo missões dentro dos bairros da minha cidade. Depois comecei a orar pelo estado. Depois comecei a orar pela nação. Depois Deus me tirou das nações, de vários lugares, e começou a andar comigo. Então tudo isso é resultado de oração. Eu quero aqui chamar você que tem Deus realmente no coração, que entende o poder da oração. Esteja orando por nós, por essa equipe, porque aqui realmente é uma missão. Porque tem uma frase que eu sempre falo, River: aonde missão é feita? Aonde existe um coração sem Jesus, ali é um campo missionário. E aonde tem um coração cheio de Jesus, ali é um missionário. Então, orem por eles, ore por essa televisão, ore pela família deles, porque através desta iniciativa, dessa televisão, o mundo está conhecendo um pouquinho do apóstolo Johnson, um pouquinho do que Deus está fazendo através dele em missões, porque eles nos cederam, nos franquearam essa tela, essas câmeras para nos projetar a nível de mundo, para que pudéssemos falar de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então esteja orando por nós, porque a oração quebra as cadeias. A oração, ela quebra todo jugo. A oração, ela abre as portas. A oração é o único contato do homem para com Deus. Ore por nós, ore por eles, ore pelas nações. Muitas nações estão sendo perseguidas. E a tua oração pode modificar a vida de muitas pessoas pelo poder intercessório no nome de Jesus. Perfeito. Deixando palavras assim inspiradas que a gente e vocês estão sentindo. Continuando com missões, onde acontecem as missões? São apenas no estrangeiro? De forma alguma. Eu, até alguns minutos atrás, eu falei para você, para quem está nos vendo, que missão é feita desta forma, com os joelhos dos que se dobram, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Porém, aonde tem um coração sem Jesus, é um campo missionário. E aonde tem um coração cheio de Jesus, é um missionário. Então, missões é feito nos 4 cantos da terra. O mundo está carente de Deus. O mundo precisa urgentemente de Jesus. O Brasil, aonde eu nasci, precisa de Jesus. Eu nunca tinha visto, River, uma igreja tão unida em oração como eu estou vendo agora o Brasil, por causa da política, porque o Brasil caiu num caos. O Brasil caiu em uma situação negra. O Brasil caiu na descredibilidade. O Brasil perdeu o selo de crédito mundial. Então a igreja voltou a orar. E isso é missões. Então eu quero aqui dizer a você que está nos vendo e nos ouvindo através dessa televisão. Ore por missões. Nunca deixe de orar por missões. Porque Jesus está voltando. Porque não é só no estrangeiro que se faz missões. Se faz missões em todos os lugares da terra aonde o Evangelho não chegou. Evangelho é poder de Deus para a salvação dos homens. Perfeito. Além dos Estados Unidos e Europa, qual o percentual de missionários em países pobres? Nós temos hoje missionários espalhados no mundo inteiro, né? Nós temos no continente africano, nós temos no continente norte-americano, nós temos no continente sul-americano, temos aqui na Europa, temos no asiático. Os missionários estão espalhados no mundo inteiro. Porém, uma das coisas que tem nos preocupado muito, River, são com os países perseguidos, né? Nós temos aí países que uma Bíblia, se você pegar numa Bíblia, você vai preso. Né? Nós temos países aí que é proibido falar de Jesus. A China, por exemplo, não é liberado falar em qualquer lugar.
Então nós temos que orar por esses missionários, porque eles estão em países difíceis. Eu já fui em países difíceis, eu já fui em lugares da França que realmente já houve várias manifestações, né, de alguns segmentos que perseguem o cristianismo, que perseguem realmente a palavra de Deus e que muitos pastores perderam a vida. Eu já fui nesses lugares. E eu entrei orando e saí orando e pedindo que Deus desse cobertura para aquelas pessoas. Porque fazer missões nos Estados Unidos não é difícil, porque os Estados Unidos é um país cristão. Fazer missões na Inglaterra não é difícil, porque é um país cristão. Mas existem muitos países ainda anticristãos que não aceitam o cristianismo. E são nesses países que o evangelho está entrando através da internet, através da Bíblia, levadas escondidas. E estas pessoas que estão sendo queimadas, encarceradas, torturadas, elas estão dando a sua vida, sofrendo em prol da evolução de missões. Então é louvável o que essas pessoas estão fazendo e eu louvo a Deus porque ainda existem pessoas que têm coragem de fazer missões com a sua própria vida. Perde a vida, mas não nega Jesus. Fala de um perfil de um missionário modelo. Jesus. Não. Jesus foi modelo para todo mundo. Exatamente, ele como base, mas vamos dizer, hoje em dia, no nosso mundo, 2018, qual seria um missionário modelo? Olha, River, é difícil até citar nomes, porque... Gostaria que o senhor falasse do perfil, não de nomes. Ele deveria ser assim, okay, agir assim, tem que ter um modelo, ele tem que ter atitudes assim, A, B e C, tem que caminhar A, B e C, tem que se vestir A, B e C. Eu queria ver esse perfil. Então, quando se fala de modelo, não temos como falar de modelo sem passar por Jesus. Jesus foi o modelo. E ele nos ensinou alguns princípios que às vezes hoje estão raros, mas ainda tem gente praticando. Eu estou tentando praticar isso. Primeiro, para ser um missionário, amados irmãos, tem que ter amor pelas almas, mas amor genuíno. Não é aquele amor interesseiro. Eu vou pregar para você porque você pode me dar alguma coisa. Isso não é amor, isso é sentimentalismo. O missionário deve amar realmente as vidas como Jesus amou. Isso é do perfil, uma das características. Segundo, o missionário deve ter vocação. Porque se ele não for vocacionado, ele não vai conseguir aguentar a pressão. O vocacionado, ele morre pela vocação dele. Aquele que está fazendo apenas porque quer tirar vantagem, ele foge da pressão. Existe esse missionário que foge para tirar vantagens? Existe. Infelizmente não era para existir. Vamos tocar, mas me instigou, toca naquele missionário que pega a missão para tirar proveito. Por uma questão de ética, nós não vamos tocar em nome de ninguém, até porque nós não estamos aqui para apontar ninguém. Eu quero que vocês não me compreendam mal. Eu estou aqui tentando responder a tua pergunta. Exato. Eu já conheci algumas histórias de perto, de alguns pastores que compartilharam comigo. Também não vou falar a nação para que a pessoa também não fique constrangido, mas eu estive em uma nação, uma grande nação, e o pastor que me recebeu me contou uma história, que um certo missionário esteve com ele, e esse missionário falava de um projeto, e de um projeto que ele nunca tinha ido. Esse projeto era a África. Então o que é que essa pessoa fazia? Essa pessoa tirava fotos, pegava fotos e acabou fazendo montagem daquelas fotos, daquelas crianças, daquelas igrejas, ligado a ele, porque não é tão difícil fazer montagem hoje na internet. E com aquelas fotos, ele levava a certos segmentos, departamentos, igrejas, e ali ele levantava fundos. Só que ele nunca tinha ido na África. Ele não sabe exatamente
o que é que se passava de necessidade lá. Teve isso. E ele juntou alguns valores até expressivos, segundo o pastor que me contou isso. E depois que este missionário foi apertado para dar relatório, aquela igreja ou aquelas igrejas que contribuíram para aquele projeto observaram que ele nunca tinha ido e ele não tinha nenhum relatório para prestar junto aos irmãos que abriram seu coração para contribuir com missões. Mas a conta estava gorda. A dele. Então isso não é legal, River. Vergonhoso. Se alguém oferta na vida do apóstolo Johnson, ele está ofertando na minha vida. Mas se ele oferta num projeto, eu não posso pegar aquele dinheiro e desviar aquele dinheiro. Eu tenho que colocar naquele projeto. Porque aquele projeto só vai ter crescimento se as pessoas visualizar e tiver notícias que aquelas pessoas estão sendo beneficiadas por aquele recurso que foi levantado para aquele destino. E eu tenho pedido a Deus, como missionário, que Ele nunca deixe a minha mente seguir por essa perversidade, que para mim isso é uma perversidade. Eu tenho pedido a Deus que Ele me gere em mim cada dia mais humildade, gere em mim lealdade, gere em mim simplicidade e fidelidade, porque aquilo que for destinado para os projetos qual nós estamos fazendo, muitos ou até mesmo o mundo inteiro vai saber que esse projeto, além de estar na mão de alguém que tem responsabilidade, ele vai estar sempre no teu coração, porque você vai ver grandes resultados, porque os resultados vão aparecer. Quer dizer, o senhor deixou claro para mim que um dos pré-requisitos de um missionário é a honestidade. Acima de tudo. Porque você já repetiu 2 ou 3 vezes aqui, River, que você só com a sua equipe franqueou todo esse momento com o apóstolo Johnson, porque você viu algumas características nele que diferenciou do que você tinha costume de ver. Porque, primeiro, humanamente falando, eu não tenho condições de pagar tudo isso aqui. Eu não tenho. Imagine, você que me ouve, você fazer todo mês 3 programas numa televisão aqui na Suíça, o centro financeiro do mundo. Quanto fica isso financeiramente? Eu não tenho condição para isso. Mas o meu Deus tem. Porque Ele tocou no teu coração, Ele tocou no coração do doutor Alberto. Quando a gente quer, a gente faz. Busca. Porque quem quer pode. Quem quer pode. Então o que acontece? Tem que haver uma responsabilidade em mim, no que eu vou falar, no que eu vou tocar. E no dia que eu vim aqui através dessa televisão fazer uma petição para um projeto, eu estou aqui me comprometendo com você que nos ouve. Você vai ver os resultados desse projeto. Porque eu não preciso, de forma alguma, se durante 25 anos Deus me sustentou e andou comigo nas nações, sem eu precisar violar nenhuma lei divina e não enganar ninguém, não vai ser agora por causa dessa televisão que eu vou enganar as pessoas para poder levantar recursos próprios, porque não faz parte do meu caráter. Os resultados vão aparecer e você vai ficar muito feliz de participar de um projeto social que nasceu no coração de Deus e está chegando ao coração do apóstolo Johnson, com toda a sua família que está lá em Portugal. Ter um chamado de Deus, esse missionário precisa? Eu gostaria que você repetisse com mais clareza. Ter o chamado de Deus para compor esse perfil do missionário, ele precisa ter esse chamado? Sem dúvida. Desde o princípio de tudo, Deus está chamando o homem. Você vê até quando Adão, lá no Éden, caiu, Deus chamou: Adão, aonde tu estás? Quando ele foi trazer o dilúvio, ele disse: Noé, vem cá, eu quero que tu pregue para esse povo, porque eu vou destruir a raça humana. Quando ele quis levantar fé, ele buscou Abraão lá na Mesopotâmia: vem cá, eu vou te fazer o pai da fé, o herói da fé. Quando ele quis estabelecer a sua igreja, lá em Jerusalém, a igreja primitiva, ele chamou 12 homens. E ele começou por André. André chama Pedro. E aí foi chamando. E começou a chamar pessoas. Aqueles discípulos chamaram outros e outros e outros. E hoje nós fomos chamados porque esse chamamento chegou nas nossas vidas. Hoje eu só estou aqui
porque eu fui chamado há 25 anos atrás para esse chamado missionário. Queima dentro de mim a responsabilidade de pregar o Evangelho. Então, porque se eu não pregar o Evangelho, as pedras pregarão. Esse chamado é fundamental. Deixa a gente ir breve, porque tem muita coisa aqui. Espírito de servo, tem que ter? Absolutamente sim. Porque um missionário ele tem que saber servir. Porque quando a gente entra numa nação, pode ter um carro esperando no aeroporto, como tinha para mim, mas pode chegar lá e não ter ninguém te esperando e você não ser conhecido. E nem uma cama para você deitar. Eu estou deitado numa belíssima cama, porque me ofereceram aqui. Mas eu já fui em lugares que eu tinha que deitar num papelão. Aí entra o espírito de servo. Eu já fui em lugar que não tinha comida, então tinha que jejuar. Isso é o espírito de servo. E quando o espírito de servo repousa sobre nós, River, o que é colocado na mesa a gente come dando graças a Deus. E a gente não vem por a comida e pela bebida, porque o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus é poder de Deus para a salvação dos homens. Ter fé, coragem, estar disposto até a morrer para salvar outras pessoas. Também tem que ter. Este é o propósito. Porque se Jesus tivesse tido medo, ele não teria da cruz. Então, se eu sou hoje seguidor de Cristo, se eu estou dentro do cristianismo, eu preciso ter ele como modelo. Eu não quero ser matado por algum grupo violento. Porém, se Deus tem isso para mim, eu não tenho que fugir disso. Eu tenho que continuar pregando a verdade, porque eu posso perder a vida aqui, mas eu ganho lá. Exatamente. Eu perdo o corpo, mas o espírito... a vida material. Material, mas a espiritual está garantida. Então, todas essas responsabilidades que você citou tem que estar no perfil de um missionário. E vou continuar. Boa saúde. Ele tem que ter saúde, tanto espiritual quanto física, porque ele vai andar muito. Por exemplo, vocês se dispuseram a ir à África. A África a gente sabe que é um continente difícil. Você vai andar muito lá. Você vai sair desse carrão aí de 7 lugares que você tem e você vai andar a pé. Lá é outra realidade. Então lá você vai ser um missionário. Vamos seguir. Aí, Está disposto? Ou vai desistir? Não desisto não. Estamos aí, peguei o desafio, vamos lá. Amém. Pegar, registrar e colocar para o mundo inteiro. Preparação para a vida no local, relativamente à realidade cultural da sociedade. Isto é de uma importância muito grande. Se adaptar, no caso. É por isso que tem as bases missionárias. Eu estou muito feliz, River, porque a minha filha, a Linda Ellen, depois que veio morar aqui na Europa, ela tomou uma decisão que eu achei que ela nunca tomaria, de ir para uma base missionária na Inglaterra, ficar ali interna, estudando missão transcultural. Por quê? Uma vez ela tendo esta preparação de missão transcultural, ela vai aprender sobre os choques de cultura. Por exemplo, a minha cabeça era num país de terceiro mundo. Coisas que eu vi lá no Brasil que eu abominava, aqui eu continuo abominando, mas eu tenho que saber lidar com esta situação. E essas bases missionárias vai ensinar estas pessoas que ali estão, realmente, a aprender a lutar com a cultura, com os costumes, com a língua, o idioma, e está espalhado por todo mundo as bases missionárias aí da Geocom e outras, né, que tem preparado os nossos missionários. Eu mesmo fui preparado de muitas formas. Eu fui açoitado nos Pantanais, eu fui açoitado nas favelas dentro do Brasil. Eu morei 3 anos dentro de uma favela com a Bispa, River. Você me comentou. Né? E foram dias muito difíceis, mas foram dias de preparação, porque hoje as pessoas me veem nas nações, ela acha que sempre foi assim. Muitas pessoas, o apóstolo só faz missões em lugares grandes, em lugares ricos, mas as pessoas não conhecem os bastidores da minha vida. Eu já fiz missões dentro de currais, eu já fiz missões dentro do interior. Dentro do Goiás eu fiz muitas missões junto com a pastora Divina, em um lugar chamado Larga, onde ninguém quer pregar o evangelho. A gente pegava o carro e ia para um lugar difícil, chamado Aborrecido, e ali a gente pregava naqueles lugares. A gente ia para os Calungas, lá no Piauí, lá no Tocantins, e ali a gente pregava o evangelho.
Então, assim, eu comecei em lugares difíceis. E, como eu disse, eu comecei municipal, depois estadual, depois nacional, depois internacional e, por fim, agora nos confins da terra. Deus, ele é fiel. Ele disse que nós seríamos testemunho em 3 lugares, em 4 lugares: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Eu estou nos confins da terra. Perfeito. Isso é missões. Mas tem que ter preparação, porque se eu não tivesse preparação, eu não aguentaria o choque dessas nações tão difíceis como essa que você mora, chamada Suíça. É difícil pregar na Suíça. É muito difícil. Complexo. Né? Complexo. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, acabei conhecendo vocês e vocês estão agora levando a mensagem através desse missionário que está aqui, um homem simples, um homem que não, sabe, às vezes não tenho nem palavras rebuscadas, mas eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a revelação do Senhor dentro do meu coração e eu tenho amor pelas almas. Que você continue amando as vidas, porque amar vidas, isso é fazer missões. Então, vamos resumir em 4 palavras o perfil de um missionário de hoje para estar preparado para partir para a missão. Primeiro, ter o chamado. Depois, ser vocacionado. Depois, ele amar de verdade as pessoas. E ele está disposto a perder a sua vida. Perfeito. Missão. Para cada missão existe um objetivo final. Porque senão ela não tem porquê. Não é a missão. Antes de sair para uma missão, se coloca o objetivo, se trava o objetivo, e a missão pode ser mandada, enviada, ou pode partir também do próprio missionário em realizar. Olha, River, toda missão ela tem que ter uma autoridade sobre ela. Ah, perfeito. Ok? Era isso que a gente então, queria chegar. todo missionário ele tem uma base, ele tem um lugar onde ele congrega, onde ele se submete, onde ele adora a Deus, onde ele faz as coisas para Deus. Então, assim, ele vai ser enviado por alguém. E quando ele vai enviado por alguém, aquele alguém que enviou ele já tem a direção de Deus. Deus dá a direção para o pastor da igreja, ele envia o missionário chega ali, fala das verdades de Deus naquela nação que ele chega, e ali ele começa conquistando as pessoas, se relacionando, conversando, às vezes se relaciona através até mesmo do futebol, através do teatro, através da música, através da dança, enfim, são várias maneiras de se entrar numa nação para fazer missões, mas nós precisamos estar debaixo de uma autoridade para ser enviado. A autoridade principal é Deus, depois o líder espiritual e depois aquela pessoa que está sendo preparada para ir para aquele campo missionário. Perfeito. O senhor então olha lá para a lente do mundo, né? E desse desafio nosso, desse projeto nosso, mundo secular, mundo cristão, manda uma mensagem lá para os missionários que se colocar à disposição de uma missão, seja ele ou seja ela para qualquer um objetivo, grande, pequeno, alto, baixo, mas uma missão que tem um objetivo e alcançando, salvou muitas almas, muitas vidas e, acima de tudo, abriu as portas para várias oportunidades. Primeiramente, eu quero parabenizar aqueles que foram obedientes ao chamado, como eu fui há 25 anos atrás. Eu quero te parabenizar, ô missionário, seja você que esteja num campo fértil, seja você que esteja num campo escasso, porque missão não está ligado a coisas, missão está ligado a pessoas, a vidas. Muitos estão em países ricos
e outros estão em países pobres. Mas o importante não é estar no rico ou estar no pobre. O importante é estar no propósito principal de Deus, que é as vidas. Quando Deus enviou Jesus, o objetivo dele era pagar a dívida, o objetivo dele era resgatar o que havia perdido, o objetivo dele era gerar filhos, para que esses filhos entendessem esse projeto chamado missões. E eu quero aqui dizer a você, missionário, que está em campos difíceis e campos fáceis. Toda missão é difícil, mas existe a janela 1040, que é muito difícil, existe os países comunistas, existe os lugares que é proibido o cristianismo entrar. Eu quero dizer a você, não desista, porque está revelado no livro de Romanos, quando Paulo diz: nenhuma perseguição ou nenhuma glória deste século presente está para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa tribulação momenta, ela vai passar, que nem a espada, nem a fome e nem a perseguição nos separará do amor de Cristo. Fique firme e fique certo que o Deus que começou a boa obra há de terminar. Que Deus te abençoe e que missões seja batida do teu, do meu e do nosso coração para a glória de Deus Pai. Brasil Flash V Missões, indo, contribuindo e orando para vocês worldwide com apóstolo Lyndon Johnson Viana no mundo inteiro. Shalom, Lahema, paz e prosperidade para ti, tua casa, tua família, teu ministério e todas as missões que tu tens para fazer na terra, no nome de Jesus.